Prezados candidatos à carreira de admissão à diplomacia, sejam muito bem-vindos ao canal Desenvolvimento Humano Sustentado. Essa é a nossa segunda parte dos vídeos acerca do plano de estudo. Na primeira parte eu fiz uma discussão rápida com vocês em relação a alguns benefícios que vocês podem agregar à preparação que vocês já estão fazendo. Então eu comentei, por exemplo, sobre a técnica do Pomodoro, comentei também sobre a divisão das disciplinas em blocos, né? Disciplinas que exigem mais habilidades, disciplinas que exigem mais exercícios, falei de disciplinas que exigem mais leitura. E comentei também, se eu não me engano, sobre a questão da alimentação e sobre a sua condição física, não é mesmo? Essa segunda parte, esse segundo vídeo, vai falar mais especificamente sobre as provas. E aqui eu trouxe para você ter um primeiro contato, para quem ainda não está familiarizado a prova, eu trouxe a cara da prova. Então nós temos aqui, por exemplo, a prova da primeira fase do concurso, que é um caderno de provas objetiva, de questões objetivas. Então você faz a prova, olha só, no período da manhã, se vocês observarem na marcação, não sei se está fácil de vocês visualizarem no período, e vocês vão fazer a prova também no período da tarde. E o que tem nesse caderno? Bem, esse caderno tem as questões, logicamente, e nela, em cada um dos itens, você vai marcar se o item está certo, se o item está errado, ou, uma opção bastante prudente, é se você não marcar nada e deixar em branco. Isso ocorre por conta do sistema de avaliação dessa primeira fase. Porque se você marcar certo e o gabarito do item for errado, você vai ter um ponto negativo. Não é que você vai errar aquela questão, não é isso, é um pouco pior. Você vai errar aquela questão e ainda vai perder uma questão que você acertou. Esse é o jeito CESP de avaliar candidatos, isso mesmo que você ouviu. Você tem um ponto a menos, um ponto negativo. Então, vale a prudência de não marcar certo nem errado, caso você não tenha segurança acerca do conteúdo que está sendo pedido, entende? Então, vamos supor aqui, eu vou pegar uma questão absolutamente aleatória para vocês terem uma ideia. E é uma questão de história do Brasil. E o item diz mais ou menos o seguinte: Lei de Terras, editada em meados do século XIX, foi um instrumento jurídico destinado a proteger a propriedade do Estado sobre terras devolutas e a ele pertencentes. Vou repetir o item. Lei de Terras, editada em meados do século XIX, foi um instrumento jurídico destinado a proteger a propriedade do Estado sobre terras devolutas a ele pertencentes. Muito bem, é para você marcar se o item está certo, se o item está errado, ou, eventualmente, se você não tem segurança sobre o item, deixar ele em branco, tá bom? Bem, esse é o modelo da primeira fase. De manhã foram 34 questões, em cada uma das questões são 4 itens para serem julgados. E à tarde, 31 questões. Ou melhor, minto. 73 menos 34, é isso mesmo. Não, 35, 38 então, né? Para vocês verem como eu escolhi a carreira certa, né? Fazer diplomacia. O total das questões são 73 itens e os 34 primeiros foram do período da manhã. É claro, é importante saber quais são as disciplinas que caíram no período da manhã. Caiu português, caiu política internacional e caiu geografia e direito. E aí à tarde as demais. O inglês, que eu lembro bem dela, história do Brasil, história mundial e economia. Pois bem, vocês logicamente não precisam fazer a prova na ordem que vem no concurso. Eu recomendo até que o façam, mas isso é uma discussão para um próximo vídeo. Eu quis trazer hoje o modelo, a carona da primeira fase. Um pouco diferente é a cara da prova da segunda e da terceira fase.
Na segunda e na terceira fase, as provas são de natureza discursiva. Então você não responde mais se está certo ou se está errado. Trouxe aqui um caderno meu do ano passado, para vocês verem. Essa foi a prova de política internacional e esta foi a prova de história do Brasil. Muito bem. O que tem aqui dentro do caderno? Logicamente, as questões e o espaço para você responder. Então nós temos aqui a questão 1. Se a gente virar o caderno, questão 2, assim por diante. Questão 2, 3 e 4. Se vocês quiserem ter uma curiosidade da questão que caiu em 2017, vou ler a primeira questão para vocês até terem uma noção de como a pergunta é feita e do espaço que a gente tem para responder. Primeiro falar sobre o espaço. A gente tem uma extensão de 60 ou de 90 linhas a depender da questão. Então tem questão que é para você responder em 90 linhas ou até 90 linhas e questões para você responder em 60 linhas ou até 60 linhas, tá? Essa questão de história do Brasil, por exemplo, é só um exemplo. Ela pediu o seguinte: ela deu um texto motivador, digamos, ou orientador da questão, e deu um comando. E eu queria chamar a atenção mais para o comando do que para o texto, porque é o comando quem vai orientar a sua resposta. Vou até aqui, para reforçar essa perspectiva, não vou ler o texto. E vocês leem o texto quando vocês forem fazer o exercício. Mas vou chamar a atenção para o comando. O comando é o seguinte: redija um texto dissertativo apresentando e analisando de forma contextualizada eventos históricos que possam fundamentar a afirmação feita por Rubens Recupero no fragmento do texto acima apresentado. Vou repetir. Redija um texto dissertativo apresentando e analisando de forma contextualizada eventos históricos que possam fundamentar a afirmação feita por Rubens Recupero no fragmento de texto acima apresentado. Ou seja, Rubens Recupero apresentou um texto e ele pediu para que a gente contextualizasse e apresentasse eventos históricos. Olha aí o nome, a data e os fatos. Quem não sabe dessa história de nome, datas e fatos, dê uma olhada nos meus vídeos sobre a história do Brasil. E reparem, era para apresentar em 90 linhas. Tudo bem? Vou chamar a atenção aqui de uma questão de PI, para vocês terem uma ideia como a prova de PI cai na terceira fase. É o mesmo esquema de 60 ou de 90 linhas. Abri uma questão aqui aleatoriamente, por acaso foi uma de 90 linhas. E a pergunta foi: à luz dos compromissos brasileiros no âmbito do Tratado de Não Proliferação Nuclear, TNP, dos princípios do direito internacional humanitário e do preceito constitucional relativo à atividade nuclear em território nacional, discorra sobre as razões que levaram o Brasil a exercer papel de liderança na convocação da Conferência Negociadora e na adoção do Tratado sobre Proibição de Armas Nucleares. Vou repetir. À luz dos compromissos brasileiros no âmbito do Tratado de Não Proliferação Nuclear, TNP, dos princípios do direito internacional humanitário e do preceito constitucional relativo à atividade nuclear em território nacional, discorra sobre as razões que levaram o Brasil a exercer papel de liderança na convocação da Conferência Negociadora e da adoção do Tratado sobre Proibição de Armas Nucleares. E claro, tinha um texto anterior motivador e 90 linhas para responder. Bem, queridos, esses são os modelos de prova de primeira e de terceira fase. Olhando para as questões assim, sem estudar, eu tenho a impressão que ela pode causar algum espanto, porque são questões muito específicas, né? Vocês observem que a gente escolheu aleatoriamente 3 questões e as 3 questões são bastante específicas. E de fato é porque a carreira assim o exige. Eu sugeriria que vocês não se assustassem com isso, que à medida que a gente for estudando e lendo adequadamente a bibliografia sugerida, essas questões vão aparecer durante a sua preparação e naturalmente você saberá respondê-las. A questão é como responder. Mas primeiro vamos por partes. Hoje a gente veio falar dos modelos de prova e para você, como sugestão, para você baixar de fato no site do CESP as provas de 2017, de 2016 e de 2015 e fazê-las
ainda que você não tenha estudado nada, fazê-las para que você tenha familiaridade com a linguagem que a banca usa. Não dá para ler um livro de história da academia, ou ler um livro de história do ensino médio, ou assistir uma aula, sem antes saber a linguagem que a banca examinadora quer de você e como ela vai te pontuar. Os livros que a gente lê, que são produzidos na maior parte na academia, eles não são feitos para o concurso. Para o concurso são feitas as provas. E é por isso que é muito importante que você conheça intimamente a prova e a linguagem que será utilizada. Tudo bem? Bem, essa foi a segunda parte dessa tríade sobre plano de estudo. Esse, como você sabe, é o canal Desenvolvimento Humano Sustentado. Ele serve para te ajudar na preparação para o concurso da carreira de diplomata e serve também na outra série, a série DHS, para você se tornar uma pessoa mais diplomática. Tudo bem? E essa série DHS, é bom dizer também, ela serve para a sua preparação para o concurso, tá? E aí, para o concurso de uma maneira geral, porque essa nossa vida de concurseiro, ela exige alguns hábitos, ela exige alguns princípios que estão lá na nossa série DHS. Então eu convido você a curtir os vídeos da série DHS e a curtir a série também Conteúdos para o CACD. Por hoje é só, volta do vídeo 3 para finalizar essa nossa série de plano de estudos e hashtag estuda que passa. Até o próximo vídeo.